Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Então vamos lá, vamos dar curso ao nosso curso, né? A nosso estudo do dom da divina vontade. É o Senhor, que na sua infinita misericórdia está nos trazendo tudo isso, né? Nos orientando, nos fazendo desejar cada vez mais essa felicidade da divina vontade, essa graça imensa da divina vontade para nós, né? Então, muito obrigado, Jesus, desde já. Te louvo, te agradeço, te bendigo, te adoro por esse presente, né? Por esse presente que o Senhor está dando para nós. A gente não merece, mas a gente está ganhando, né? Só posso falar para o Senhor, glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiat, 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 né? Graças a Deus. Tua Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tenho de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Então vamos lá. Vamos lá, vou pegar firme, né? Vou fazer o resumo desses primeiros trechos do 1 ao 11, tá? Vamos com fé, com força que a gente chega junto. Então, o primeiro trecho que eu coloquei é o início mesmo do livro do céu, né? Onde ela fala que começa a novena do Santo Natal aos seus 17 anos. E foi o primeiro momento ali que ela escreve as primeiras coisinhas que ela lembra da divina vontade, né? Desses momentos com Jesus, né? Que ela começa a lembrar e colocar no papel, desde que o confessor dela pede para ela começar. E ela sempre foi de praticar atos de virtude e mortificação, isso já era da natureza da Luísa, né? Ela fazia meditações de 9 horas por dia, né? Aqui já está dizendo aqui, ó, 9 horas de meditação por dia, né, no Natal, me preparando para o Natal. Então, incrível, né? Uma criança, uma jovem 17 anos, parar a sua vida para fazer 9 horas de meditação por dia. Era o início da caminhada dela, foi ela logo no início, né? Então, você vê que é uma pessoa fantástica, não tem como dizer, não tem como que falar dessa pessoa maravilhosa que é a Luísa, né? E em uma hora ela punha no pensamento no paraíso, imaginava a Santíssima Trindade. Olha que coisa mais linda, a vida de oração mental, meditação da Luísa, né? A contemplação. Ela já tinha com 17 aninhos, já até antes, essa vida de contemplação. Então, olha só o pensamento dela. O pai que mandava o filho à terra, o filho que prontamente obedecia o querer do pai, o Espírito Santo que consentia também. Minha mente se confundia tanto em contemplar um mistério tão infinito, tão lindo, né? Então, ela contemplava. Então, a gente já vê o quanto é importante a oração mental, a meditação que a gente está, né, ouvindo. Aí, ela ouvia uma voz interior dentro dela na hora da contemplação, né? Olha, vê quando eu te amei, dá-me um lugar no teu coração, tira tudo aí que não é meu no seu coração, né? Porque assim você me dará mais facilidade para poder me mover e respirar dentro de você. Então, Deus querendo morar dentro dela e pedindo para ela se desapegar do mundo, né? Se desligar das coisas da terra. Então, já foi logo o começo, né, da caminhada dela. Jesus já falando isso. Tá aí o coração, sentia essa dor no coração, né? Pedia perdão, prometia ser toda de Jesus, né? Ela prometia ser toda dele, desabafava em pranto, né? Dizendo para sua própria confusão, mas ela sempre voltava aos defeitos habituais do dia a dia. E ela se sentia muito miserável, muito, né, pequena, tal, tudo mais. Normal isso aí, tá? Eu não formatei, por isso que tá meio estranho aqui, mas eu vou formatar o texto já daqui a pouco.
E assim, na segunda hora do dia, depois pouco eu quis dizer, né, de tudo, seria aborrecer vocês, né, se ela fosse falar tudo. Então ela fala assim, às vezes fazia de joelhos, quando era impedido pela família, fazia mesmo trabalhando, contemplando, mesmo trabalhando às 9 horas de meditação, era trabalhando, era fazendo outras coisas também, tá vendo? A meditação dela não é assim que o trabalho não me era impedido de fazer. Tá vendo? O trabalho não era impedimento para fazer o que devia fazer dentro das 9 horas da novena de meditação. Ela não ficava enxorta de joelhos olhando para o céu, como a gente imagina que Nossa Senhora também fazia. Nossa Senhora também fazia essas meditações dela. E era assim, sozinha no quarto, né? A Nossa Senhora ficava, mas ficava trabalhando, ficava fazendo coisas, né? Não deixava perder o seu tempo. Estava trabalhando, fazendo as roupas dos padres. A Nossa Senhora, ela fazia as roupas dos padres, né? Naquela época, logo no início da igreja. Então ela ficava meditando e dando toda a atenção para Jesus, mas trabalhando, né? Não era sempre uma oração, uma contemplação ativa. E a Luísa também, tá? Então, é isso aí. Aí, no segundo trecho, a fé é Deus. Isso é muito legal, essa parte que ela fala, que ela compreende que a fé é o próprio Deus. A fé é o próprio Deus. Gente, é muito interessante. Para pensar, só refletir sobre isso. Fé é Deus. Fé é algo invisível, é algo que não tem explicação. É Deus, é o próprio Deus. Deus que falou isso para ela, né? Veio uma luz muito grande falando, fé é Deus. E ela começou a meditar nisso. O que é? Por que fé é Deus? Realmente a fé me dá força, a fé me santifica, a fé espiritualiza o corpo, né? A fé dá vida à alma. Sem a fé a alma está morta, é verdade. Então é Deus mesmo. A felicidade de uma alma que vive de fé, o seu voo sempre é para o céu, né? Sempre está a mente em Deus. A fé é que faz você acreditar que você consegue fazer as coisas, porque a força que vem para você fazer as coisas vem de Deus. Então, é bem interessante, né, esse estudo. Assim, a alma que vive de fé, né, a respeito das coisas terrenas, que ela acredita, assim, que imensos gozos de riquezas ela possui, porque ela tem fé. Né? Então, é muito interessante. Esses bens terrenos, você se irrita com eles, os despreza, porque eles são irrisórios, eles se perdem, né? Quanto mais feliz, ela fala aqui, assim, se a alegria, a riqueza, os prazeres a circundam a fé, a eleva em Deus e diz entre si, quanto mais feliz e mais rica serei no céu, né? Então, esses bens terrenos, ela se irrita, ela despreza, porque tudo se estraga. Essas coisas da terra se estragam, se perdem, qualquer coisa. O conhecimento de uma faculdade que você estuda, né, se perde totalmente. Você tem que ficar constantemente estudando. Um médico, por exemplo, estuda 8 anos para se formar 9 anos. Depois ele precisa continuar estudando para poder se especializar cada vez mais e não para. Então as coisas da terra, elas perdem totalmente todo o efeito. Né? A felicidade de uma alma que vive de fé, o seu voo é sempre para o céu. Tudo o que lhe acontece se olha sempre em Deus, e eis como na tribulação a fé eleva e Deus não se aflige, nem sequer um lamento, sabendo que não deve formar aqui a sua alegria senão no céu. Então a fé é a única coisa que nos dá certezas eternas. A fé é o que faz a gente acreditar que a gente é amado. A fé é que faz a gente acreditar que a gente vai conseguir as coisas, apesar de, mesmo que você não tenha capacidade de estudar, você sabe que você consegue trabalhar, consegue ganhar o seu dinheiro, seu sustento, mesmo que você não tenha oportunidades, ninguém te deu oportunidade de você estudar, você acredita que você consegue sobreviver se você tem fé em Deus. Então você começa a trabalhar com manicure, por exemplo, uma pessoa que não teve capacidade de estudar. Ela vai fazer a unha, ela mesma vai fazer a unha com alguma manicure. E ela observa tudo que a manicure faz, tudo que a manicure faz. Tá? Não tem internet, não precisa nem internet, porque a internet ensina a fazer unha.
mas faz de conta que não tem internet. Essa pessoa, ela não tem estudo nenhum. Aí ela vai, nunca, analfabeta, tá? Ela vai e paga para fazer a unha. Ou então fica lá no salão lá, né, olhando a manicure, fazendo a unha de outra pessoa. Mas o mais legal é se ela mesma pagar, né? Pedir pra mãe, me empresta aí o dinheiro pra mim, eu vou fazer minha unha. Então você vai lá, faz a unha e você fica observando tudo que a manicure faz. E aí você anota tudo na sua cabeça, o que ela precisou, o que ela usou, todos os passos, né? Anota tudo, chega em casa, anota tudo. Aí você vai lá e compra todos, né? Pede pra mãe, eu preciso trabalhar, né? Eu não tenho condições de estudar, ou pede para alguém, eu não tenho condições de estudar, mas eu sei como trabalhar, eu sei como fazer alguma coisa. Aí começa a fazer unha da mãe, começa a fazer unha da avó, começa a fazer a unha do tio, da tia, né? Da vizinha. E aí quando vê, ela já tá com uma profissão. E ela tem fé de que ela vai conseguir. O tempo todo ela tem essa fé nela e em Deus, né, de que Deus vai sustentar. Analfabeta e começa a pagar as contas, começa a sustentar os filhos, né, depois que casa, né, começa a ajudar o marido, começa a sustentar os filhos, de repente até separa do marido, acontece que perde o marido, fica viúva, tem que sustentar os filhos, tem que pagar a faculdade dos filhos e ela consegue pagar só fazendo unha. Tem manicures que conseguem pagar a faculdade dos filhos sendo analfabetas, né? Porque querem dar para o filho uma outra oportunidade do que ela teve. Trabalhou muito, mas trabalha até né? Depois de um tempo ainda trabalha mais. E vai fazendo unha, consegue pagar a faculdade. Por quê? Porque pela fé. Agora, uma pessoa que não tem fé, ela não acredita em nada, ela não acredita nem em si mesma, ela não acredita em nada. É uma coisa assustadora, né? Então, é mais ou menos um exemplo, é um exemplo. Bobo, pequeno, mas é um exemplo, né? Portanto, a alma que vive de fé acontece que santo é Deus, santa é a alma. Potente é Deus, potente é a alma. Sábia é forte, justa. Justo Deus, sábio, forte, justa a alma. Então, a alma que vive da fé, ela é totalmente próprio Deus nela, que está vivendo nela, né? É muito incrível o livro do céu. O livro do céu, ele nos faz a gente compreender que todas as pessoas podem ser santas, só porque tem fé. Porque o que move uma pessoa em Deus é a fé. Então, a alma que vive de fé acontece que ela é bem-aventurada, totalmente bem-aventurada. Se ela tem fé. E fé é você acreditar. Você nada te derruba. Você pode. Se você está sem fé, você fica depressiva, você fica desanimada. Se você não tem fé, se você não acredita, né? Você fica desanimada. Você nem segue em frente. Nem segue em frente, né? Eu compreendi também o que significa as palavras que diz as suas almas prediletas. Eu te desposarei na fé. Que o Senhor, neste místico matrimônio, vem dotar as almas com suas mesmas virtudes. Parece-me como dois esposos que, unindo suas propriedades, não se discernem mais as coisas de um e do outro, e ambos se fazem donos de tudo. Mas, no nosso caso, a alma é pobre. Todo bem é da parte do Senhor, que a torna partícipe de suas substâncias. Então, o matrimônio místico vem dotar as almas das mesmas virtudes de Deus, né? Que você começa a viver espontaneamente, numa simplicidade mesmo. Você começa, pela fé, ter uma mansidão, né? De esperar, de saber esperar, que as coisas vão acontecer dentro da fé. Então, viver a fé, ter fé já é uma coisa. Agora, viver e vivenciar a fé é incrível. Porque a partir da fé, você acredita que uma pessoa pode melhorar, você acredita que a pessoa, ela pode, você conversa com ela, você pode trabalhar em volta, né, para poder ajudar essa pessoa a ser uma pessoa melhor. Na sua casa, você não se deixa bater quando você vê que uma pessoa está indo num caminho errado, você acredita que Deus pode fazer a obra nela e você trabalha com uma oração para isso. Então você você começa a ser um com Deus, né? E essa fé que você tem em Deus faz você trabalhar a fé em direção aos outros,
ajudando o outro a também ter essa fé, a influenciar as pessoas, né? Aí é muito legal, né? Quando você vive a fé. Então, a vida da alma é Deus, a fé é Deus, e a alma possuindo a fé vem a enxertar em si todas as outras virtudes, de maneira que a fé está como um rei no coração, e as demais virtudes estão ao seu redor, como súditas servindo a fé, assim que as mesmas virtudes sem a fé são virtudes que não têm vida. Então é muito importante isso, né? Ó, quão alto e sublime é o voo da alma que se exercita na fé. A mim parece-me que a alma, exercitando-se na fé, faz como aqueles tímidos passarinhos que, temendo ser tomados presos pelos caçadores, ou bem por qualquer insídia, fazem sua morada no topo das árvores, ou bem nas alturas. Quando depois são obrigados a tomar o alimento, descem, tomam o alimento rapidamente, voam para a sua morada. Então, eu já fiz uma meditação sobre isso, eu vou colocar aqui para vocês, tá? A alma que vive de fé é tão tímida das coisas terrenas, né? Ela não se apega a nada aqui porque as coisas se estragam, né? As coisas se perdem. A gente não se deixa levar pelas coisas da terra. Que por temor de ser assediada por essas coisas, presas por essas coisas, nem sequer lhes dirige um olhar. A sua morada está no alto, no céu, acima de todas as coisas da terra, especialmente nas chagas de Jesus Cristo, né? Porque ela acredita no que Jesus conquistou através da sua morte e ressurreição, né, da sua paixão. Então ela sabe muito bem, não, ele me salvou. Ele me salvou. Então, independente do que qualquer pessoa diga para mim, eu sou salva. Então eu não me apego a nada que possa da terra me tirar essa certeza, né? E então, assim, enquanto ela vive naquelas moradas das chagas de Jesus, o Senhor lhe dá uma parte de suas próprias virtudes das chagas, né? Desse sofrimento da paixão. A alma sente de ser aquelas virtudes como se fossem suas, né? Porque ela começa a se espelhar em Jesus Cristo pela fé. Começa a se espelhar, não, se ele conseguiu passar pela cruz, eu também consigo. Eu também consigo junto com ele. Claro que ele é Deus, ele é muito maior do que eu, ele consegue coisas maiores que eu. Mas eu posso também passar pelas minhas cruzes, pelas minhas dificuldades, por essa doença que eu estou enfrentando, se eu estou doente, por esse trabalho difícil que eu estou passando, né? Com a ajuda de Jesus eu consigo. Se eu colocar ele como base, né, de reflexão e lembrar do que ele passou, eu consigo passar também, né? A gente não se deixa abater por nada, né? Aí aqui, agora é o volume 3. Efeitos diferentes entre a presença de Jesus e a do demônio. Muito legal essa parte, né? Pra gente poder entender qual a diferença entre Jesus e o demônio, tá? Muito legal. Então, minha filha, para te assegurar se sou eu ou não sou eu, a tua atenção deve estar nos efeitos internos dentro do seu coração. Se o seu coração se move à virtude ou ao vício, já que como minha natureza é virtude, de nenhuma outra faço herdeiros dos meus filhos, mais do que o da virtude. Isto você pode compreender também na natureza humana, que sendo carne, acontece que se tem alguma chaga, a carne se muda em pus, e pode-se dizer que não é carne. Assim, minha natureza, se minimamente pudesse reter em si a sombra do vício, cessaria de ser aquele Deus que é, o que não pode ser jamais. Então, o que quer dizer? Ele está falando pouca coisa aqui, né? Mas só que o que ele está querendo dizer para a gente? Quando ele está agindo na alma, a alma age com virtude, tá? O que é virtude? É tudo o que faz a alma ser caridosa, sair de si mesma, né? Sair de si mesma para servir, né? A virtude, ela é aquela coisa do amor, né? O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é compassivo, misericordioso. O amor não teme nada, não tem temor, não tem, é pacífico, é manso, é humilde. Então, olha só, né? É tudo que se você se move ao outro, principalmente o sair de si próprio, né? O sair do seu egoísmo. Isso é virtude. Então, se você pede perdão, se você sente contrição, se você sente arrependimento, se você sente que você fez alguma coisa errada e você vai pedir perdão, quando você assume a culpa, né, em cima de alguma coisa que aconteceu entre você e outra pessoa, isso tudo é virtude. Agora, quando é o demônio,
quando é o demônio, não. O vício é tudo que é egoísmo. Quando é o demônio, é você voltando para si próprio. Então, se você volta para si próprio, se você pensa só em você mesmo, então isso é demônio. O demônio faz você voltar para si próprio, para você se proteger, né? Para você não se envolver com as pessoas, você se fechar, se isolar, se sentir desconfiado, se sentir medroso, sempre com medo, sempre com dúvida, inquieto, incapaz, se sentindo incapaz mesmo, mas é uma incapacidade negativa de que você não acredita que você consegue realmente fazer as coisas, né? Você não confia, né, que você vai conseguir, você desiste antes de tentar. Então, é preguiça, né? Vai envolver todos os 7 pecados capitais, preguiça, ira, né? Então, tudo que tem a ver com vícios. E principalmente, o principal elemento do vício é o egoísmo. Você voltar-se para si mesmo, para sempre pensando só no seu favorecimento, naquilo que é vantagem para você. Então, isso demonstra se é o demônio que está vindo, que está em você, ou se é Deus. Se é uma coisa que vem de Deus, te faz viver uma virtude, uma mudança de vida, uma contrição, um arrependimento, né? Uma coisa assim que te faz aceitar o sofrimento em paz, se resignar, se ser abnegada, né? Ser perseverante, constante, né? Firme, verdadeiro, não mente, não gosta da mentira. Então, tudo isso tem a ver com o que vem de Deus. O que vem de Deus, qualquer material que você assista na internet, né? Qualquer material que alguém venha trazer para você, uma palestra, qualquer, pode ser palestra até de um pastor evangélico, tá? Pode ser palestra de um pregador evangélico, não tem problema. Mas se trazer para você sentimentos de virtude, vem de Deus. Aquela pessoa é o discernimento dos espíritos. Você faz o discernimento dos espíritos assim. Então, se você está ouvindo uma pessoa, uma conversa de alguém, e aquela conversa que aquela pessoa está falando está causando em você esses efeitos de virtude, vem de Deus. Aquela pessoa está sendo iluminada pelo Espírito Santo. Agora, se você está ouvindo uma pessoa, ouvindo uma pregação, ouvindo um vídeo, ouvindo qualquer material, lendo um livro, seja o que for que você tiver vindo em sua direção, e é do demônio, a televisão e tal, se é do demônio, causa em você, né, vício. Causa em você vontade de criticar, vontade de você se proteger, de se achar que você é especial, melhor do que os outros, sempre em função do melhor, de ser melhor que os outros. Uma vaidade, você se sentir vaidoso, né? É totalmente uma forma negativa. Tudo assim de você voltar-se muito para si próprio. É aquilo que eu já acabei de falar. É isso aí, tá bom? 4. Volume 4. Os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, as riquezas e as honras. Então também tem a ver com o discernimento dos espíritos, vai ajudar a gente a entender. Aí ele fala aqui: os inimigos mais poderosos do homem são o amor aos prazeres, as riquezas e as honras, que faz infeliz o homem, porque estes inimigos se introduzem até no coração e roem o homem continuamente. O amargam, o abatem, tanto de fazer-lhe perder toda a felicidade. E eu, sobre o Calvário, derrotei esses 3 inimigos, e obtive graça para o homem de que pudesse vencê-los também nele, e restituir-lhe a felicidade perdida. Mas o homem sempre ingrato rechaça a minha graça e ama raivosamente estes inimigos que colocam o coração humano em uma tortura contínua. Né? E então, você querendo amar o prazer, você fica dependente daquele prazer. Né, constantemente dependente daquele prazer. É um vício, né? Em todos os sentidos, não tem o que falar, né? Você fica infeliz depois que você come muito. Você gosta muito de comer. E aí você fica infeliz depois que você comeu muito. Você não vive sem aquele prazer, você não quer ficar sem aquele prazer. Mas depois que você come, você fica se sentindo infeliz. Rico. Mesma coisa, você pode ter milhões e milhões na sua conta, mas você sempre vive com medo de perder esse dinheiro. E tão apegado, tão preso a esse dinheiro. E quanto mais você tem, mais você quer aumentar esse dinheiro. Né? Você nunca para de querer isso.
né? E as honras, também é a mesma coisa, né? Você precisa ser elogiado, precisa todos os dias, é uma coisa que você não consegue ficar sem, né? Você precisa que as pessoas papariquem você, você precisa disso, né? Você precisa ter o elogio, você não quer ficar sem a fama. Então, a pessoa que ela chega numa fama, se ela sai dessa fama, ela fica depressiva. Se ela perde essa atenção das pessoas, ela fica depressiva. Um artista, por exemplo, né, um youtuber, se ele tá lá chega a não sei quantos milhões de seguidores, de repente, no dia seguinte, ele perde tudo isso, nossa, é uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, né? Então é bem isso mesmo, horroroso. Então, são inimigos que corroem o homem constantemente. Tá? Volume 5. O verdadeiro amor é aquele que sofre por Deus e quer sofrer mais. Olha que interessante, né? É aquele que sofre por Deus e quer sofrer mais. Então vamos lá, porque é bem pequeno aqui, ó. Depois disso, vendo meu amado Jesus sofredor, como no curso da paixão, eu disse: Senhor, não sentiu cansaço ao sofrer tantas penas diferentes na sua paixão? E ele disse: Não, antes um sofrimento acendia mais o coração para sofrer o outro. Estes são os modos do sofrer divino, não só, mas no sofrer e no agir não olha outra coisa que o fruto que dele recebe. Né? Então, o amor, você tem um objetivo, tá? Quando você está amando uma pessoa, você tem o objetivo de conquistar alguma coisa em cima daquele amor. Por exemplo, se você quer muito, muito mesmo, né, fazer com que o seu filho que está com problema de fala, né, o seu filho está com problema de fala, ele não consegue falar. E você percebe, nossa, meu filho não consegue falar, está com 4 anos, no meu caso aconteceu. Com 4 anos, meu filho não fala nada, eu não consigo conversar com meu filho, já está com 4 anos. Aí você vai e conversa com Você vai e encontra várias mães lá no consultório médico e o menino delas com 2 anos falando tudo. Uma menina falando tudo, falando mamãe. E aí você olha pro seu filho de 4 anos, meu filho não fala. Aí você fica preocupado, né? Aí você vai e o seu amor é tão grande e o objetivo que você tem de fazê-lo falar por amor a ele é um amor para ele, não é um amor para você, porque você vai ganhar a felicidade de ver o seu filho falando e que vai ser bom para ele falar, porque imagina uma criança que não fala, ela pode sofrer algum abuso e ela não vai saber falar, né? Não vai saber falar. Complexo o negócio. E mesmo assim, mesmo sofrendo abuso, você sabe que a criança quase não fala, não manifesta, né? Ela esconde que alguém ameaça, né? E tudo mais. Mas mesmo assim, independente disso, não vou entrar nesse âmbito, né? Nesse assunto. Mas assim, o seu filho quer falar. Então você não vai sentir cansaço de ter que ajudar o seu filho a falar. Você vai levar ele na fono, procurar a melhor fono que puder. Você vai se sacrificar para poder pagar, né, a fono, se você não tiver convênio médico. Você vai levar o seu filho, você vai se sacrificar, você vai sair do seu serviço, você vai marcar consulta, né, de um jeito que você leve seu filho para ir lá. Né, você vai fazer o que for necessário, você vai parar a sua vida, vai sair de si próprio, vai esquecer de você para fazer o seu filho falar. Então, aí a médica, a fonoaudióloga, ela pede para você fazer exercícios com o seu filho em casa com a língua, né? Onde ele vai colocar, no meu caso, meu filho colocava um elástico na língua, para falar com um elástico na língua. E aí meu filho chorava, 4 aninhos, não querendo fazer aquilo. Mas aí eu conversava com ele, eu me sacrificava, eu passava horas ajudando ele, fazendo esse exercício para poder ele começar a produzir os sons que precisava para poder falar. Meu filho não produzia nem 11, faltava 11 sons quando eu levei ele no médico, 4 anos, para poder ele conseguir falar. Então ele teve que aprender a produzir os sons. Então foi difícil, mas a gente conseguiu vencer. Vencemos, entendeu? Então, é aquilo, quando você tem um objetivo, você faz o que for necessário, né? E você vai passar por tudo que precisar passar.
todo tipo de sofrimento que você puder. No caso do meu pai, a mesma coisa. Meu pai também precisava andar. Ele podia voltar a andar novamente. O médico falou que ele tinha que fazer fisioterapia. A fisioterapia ia reproduzir novamente no cérebro a lembrança de como aprender a andar novamente. Então, a fisioterapia ia ensinar. Então, eu falava, então, o que precisar fazer para levar meu pai na fisioterapia, eu vou fazer. E era difícil, não era fácil. Eu tinha que sair da minha casa, que é do outro lado da cidade, pegar o carro, ir buscar meu pai, depois andar em 2 lugares. Eu consegui marcar 2 vezes por semana, 4 sessões num dia e 4 sessões em outro dia, né, para o meu pai fazer. Para poder ele ficar a tarde inteira. E eu ficava a tarde inteira levando meu pai. E meu pai tinha vários problemas. Eu chegava lá, meu pai não estava bem, ele não queria ir. E eu tinha que me sacrificar para poder explicar para ele que era muito importante. E tentar explicar para ele que ele não podia desistir. Aí depois eu chegava em casa e comprava as coisas, tudo que meu pai fazia exercício em casa. Porque ela falou que tinha que fazer exercício. E eu chorava com meu pai. Comprei tudo que eu precisava que meu pai fazer. Comprei bola, aquelas bolonas. Comprei elástico. Consegui tudo que podia para meu pai fazer exercício, né? O aparelho, comprei o aparelho para poder colocar na mão do meu pai, o mesmo aparelho que a médica usava lá na fisioterapia para poder mexer com os nervos, tudo. Mas só que não adiantou, mas eu fiz tudo que eu pude, tudo que eu pude, e eu não economizava nenhum esforço. Então, a gente aceita passar pelo que tiver que passar, de sofrimento, para poder conseguir o objetivo de amor pela pessoa que você está amando e que você deseja o bem dela. Então, é a mesma coisa, Jesus ele fala aqui, você não olha outra coisa senão o fruto que vai receber do seu sofrimento. Então, em minhas chagas e meu sangue, eu vi as nações salvas. O bem que recebia as criaturas. E o meu coração, antes de sentir qualquer dor, eu senti alegria e ardente desejo de sofrer mais. Então, o que você precisasse fazer para conseguir o bem daquela pessoa, você fazia. E você sentia satisfação de estar ajudando, de estar fazendo o possível. Então, o sinal que se o que você sofre é participação das penas de Jesus, da cruz de Jesus, se une sofrer e a alegria de sofrer mais. Então, você sente a alegria de poder até sofrer mais para poder conseguir o objetivo, né? E se em seu agir você trabalha por mim, se não olhar para o que você faz, senão para a glória que dá a Deus e ao fruto que disso você recebe. Então, meu pai, ele não andava, ele não adiantava, mas só que eu estava movendo por Deus, por amor a Deus, por amor ao meu pai. O meu pai, ele era uma pessoa importante para mim, claro, mas eu estava fazendo isso por Deus também, né? Porque eu tinha combinado com Deus. Falei, meu pai, eu quero que ele seja curado da bebida. Então o senhor faz o que for preciso para o meu pai ser curado da bebida. Aí meu pai acabou acontecendo, que eu já contei, dele ficar paralítico, né? Paralítico não. Ficar nessa situação, né? Dele ter o AVC e paralisar metade do corpo dele. E aí ele ficou na cadeira de rodas. Então, eu assumi aquilo ali por amor a Deus. Por amor a Deus, porque eu queria a salvação do meu pai. E o que é a salvação? Nada mais do que dar a Deus o que Deus quer. Almas. Não é só por amor ao meu pai. Eu queria a salvação do meu pai por amor ao meu pai, porque eu queria meu pai no céu. Mas o que me move ao céu? O amor de Deus. Porque Deus, ele quer o meu pai. Ele quer todas as almas. Então, eu sempre senti essa dor no coração das almas serem de Deus. E não Deus perder uma alma. Então, você faz tudo que for necessário. Você sofre o que tiver que sofrer. Hoje, quando eu trabalho aqui com vocês, eu sofro muito. Vocês não têm noção do que eu passo para conseguir dar conta desse trabalho, né, de divulgação da Divina Vontade. Eu passo muita coisa. Mas é que eu nem presto atenção. Eu só fico feliz. Feliz, muito feliz. Todos os dias de ter doado para Deus a minha dedicação. Para poder conquistar as almas que Ele tanto deseja, que são os filhos da Divina Vontade, espalhar o reino da Divina Vontade e pedir esse reino. Porque eu sei que eu sozinha posso pedir esse reino, mas se eu for unida com mais pessoas, esse reino vai vir mais rápido, né? Então, é isso aí. Aí, volume 6. Quando a alma faz todas as suas ações pelo único fim de amar a Jesus, caminha sempre de dia. Para ela, jamais à noite. Então, minha filha, a vida do homem é vapor.
E assim como ao vapor, é só o fogo que o faz caminhar. E à medida que o fogo é vivo e muito, assim corre mais veloz, e se é pouco, caminha passo lento. Que é o fogo do amor. Sempre é o fogo do amor, o fogo do Espírito Santo. E se está apagado, fica detido. Assim a alma, se o fogo do amor de Deus é muito, pode-se dizer que voa sobre todas as coisas da terra. Ela sente esse amor de Deus, né? E ela voa sobre todas as coisas da terra. E sempre corre e voa ao seu centro, que é Deus. Agora, se é pouco, pode-se dizer que caminha com dificuldade, arrastando-se e enlameando-se de tudo que é terra. Se está apagado, fica parada. Se esse fogo está apagado, né, sem amor de Deus, ela fica sem a vida de Deus nela, como morta a tudo que é de Deus. Minha filha, quando a alma em todas as suas ações não as faz por outra coisa senão com o único fim de me amar, então isso é muito importante, meu Deus do céu, porque assim, é muito complexo, porque tem gente que não sente esse amor de Deus, ou sente e não fala que é amor de Deus. A pessoa não reconhece que é amor de Deus, né? Mas ela sente uma gratidão pela vida. Tem pessoas que sentem uma gratidão pela vida que recebeu, né? E elas nem falam de Deus, mas ela sente uma gratidão pela vida que ela recebeu. E ela não quer jogar fora a sua vida, não quer jogar fora a sua vida, né? E ela nem pensa em Deus. Nem pensa em Deus e faz todas as coisas e tem muita força de vontade, tem força de vontade, estuda, faz faculdade, trabalha, conquista o dinheiro, conquista os seus bens, né? Trabalha para a família, aí casa, né? Tem a esposa, tem os filhos e quer dar tudo de bom para os filhos, né? É uma pessoa boa, 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 mas ela não pensa em Deus. É engraçado, né? Mas é uma pessoa boa, mas ela não pensa em Deus. Mas ela tem fé. Mas ela não pensa em Deus, ela tem fé nela. Ela tem fé que as coisas vão dar certo, se ela se esforçar, se ela fizer. Aí você para pensar, nossa, mas ela não pensa em Deus. É engraçado, né? Como que é isso? Como que ela consegue ter essa força? É Deus, você sabe que é Deus que dá essa força para a pessoa, para ela poder fazer isso. É o amor, né? O amor que ela vive pela família, o amor que ela recebe dos pais, o amor que ela recebe da esposa, dos filhos. E esse amor é Deus. Esse amor que move essa pessoa para ela continuar trabalhando. E ela sente essa alegria logo cedo, que a esposa acorda, o marido, né? A esposa o acorda para ele trabalhar, ele acorda e vê a esposa, vê os filhos. Aquilo move ele, eu tenho que trabalhar. E ele vai, ele suporta tudo que tem que suportar, mas ele nem pensa em Deus. Mas é o amor de Deus. É por amor a Deus. Na família, nos filhos, na esposa. Né? Se o pai e a mãe dele precisam também dele, pelo pai e pela mãe. Entendeu como que Deus está presente na vida de qualquer pessoa? Mas, se você faz isso consciente que foi Deus que deu sua família, aí é outros 500, né? Aí, se você faz realmente por amor a Deus, plenamente sabendo que é por amor a Ele, né? Você chega um ponto da sua vida que você para pensar, nossa, mas por que eu estou me doando tanto para minha família? Por que eu estou fazendo tudo isso? Chega muita gente, né? No momento de uma encruzilhada da vida, homens, por exemplo, né? Chega uma fase da vida que fala assim, eu trabalhei muito, eu dei tudo para minha família, né, tem tudo. Agora eu vou olhar um pouquinho para mim. Vou olhar um pouquinho para mim. Eu nunca parei para olhar para mim, só olhei para minha família. E foi assim durante anos, né? E os filhos já até casou e tal. E aí, de repente, o homem não sente mais aquele prazer de estar na sua casa. E aí vai procurar coisas lá fora. E acaba encontrando que dá, né? Encontrando outra mulher. E acaba arrumando outra pessoa. E começa a atrair a esposa, né? Atrair os filhos. Entendeu? Então, aí que faltou Deus. Porque, de repente, ele estava fazendo isso por amor àquela família. Mas chegou um momento de encruzilhada que faltou Deus. Cadê Deus? E daí ele começa a pensar nele. E aí acabou. Ele perdeu Deus. Ele não faz mais por amor a Deus. Então, é nesse momento que, de repente, falta Deus na vida dessa pessoa. Faltou Deus na vida desse homem, desse marido, dessa esposa também, que às vezes a mulher faz isso com o marido, né? Então, é muito complexo o negócio. Por isso que tem que ser por amor a Deus. Tem que ter
Deus como base na família. E aí falta, nesse momento, falta Deus como centro da casa. Né? Porque a pessoa não faz isso por amor a Deus. Ela faz isso por um amor humano no primeiro momento. Que é de Deus, que foi Deus que deu para ela esse amor humano. E ela acaba perdendo o interesse por essa família, depois de um tempo que já conquistou tudo, que já fez tudo, que já sustentou os filhos, que os filhos já estão casados. A esposa, né, tá ali idosa já, junto com ele não vê mais graça nela, ela começa a ter doenças, começa a ficar doente, não vê mais graça nela, vê uma mocinha de 25 anos que dá em cima dele e ele vai. Então, assim, tem que ser por amor a Deus e continuar persistindo com essa família, com essa esposa, né? E ver que não tem nenhuma recompensa no seu trabalho, mais do que o próprio amor de Deus, em função de Deus, em desejar a sua vida ser toda para Deus, em função de receber a recompensa de Deus. Então é muito importante chegar no momento da vida desse homem aonde ele faz esse encontro com Cristo, né? Que daí ele vai falar, sem a vida de Deus nessa pessoa, ela é como morta tudo que é divino. Então, quando a alma, em todas as suas ações, não as faz por outra coisa, senão com o único fim de amar a Deus, e nenhuma outra recompensa quer do seu trabalho mais do que o meu amor, caminha sempre de dia. Jamais à noite para ela, se ela vive assim, mas bem caminha no mesmo sol, que quase como o vapor a circunda para fazê-la caminhar e continuar, né? Fazendo gozar de toda a plenitude da luz, e não só isso, senão que suas mesmas ações servem de luz para o seu caminho e sempre adicionam nova luz. Então eu conheci uma mulher que ela falou que ela estava trabalhando, ela estava casada, né? Eu acho que é uma das meninas da nossa comunidade, que ela estava casada, o marido dela era uma pessoa de Deus, era uma pessoa que participava com ela na igreja, e de repente ele perdeu o interesse pela família e saiu de casa e agora vive com uma espírita, né? E foi mais ou menos isso. E ele era uma pessoa religiosa, participava da igreja, mas perdeu todo o interesse. E foi procurar uma menina também, mais nova, casou, né? E acabou juntando com outra pessoa e abandonou a esposa, a família, os filhos. Então, assim, vai entender como que é isso. Faltou. A pessoa estava morta ao que é divino. Não tinha a vida de Deus nessa pessoa. Ela estava se arrastando e se lameando em tudo que é terra, né? Então ela estava em direção só ao que era terreno, só. Não é saber que confusão é essa, né? É muito complexa a história, né? Vamos lá. Aí, volume 7. A união de nossas ações com as de Jesus é a garantia de salvação. Minha filha, a união das obras humanas com as minhas é garantia de salvar-se. Porque se duas pessoas trabalham no mesmo terreno, o trabalho naquele terreno é garantia de que ambas deverão colher. Assim, quem une as suas obras com as minhas obras é como se trabalhasse no meu terreno, portanto, não deveria colher no meu reino? Talvez você deva trabalhar junto comigo em meu terreno, e você deve colher em um reino estranho a mim? Certamente não. Então, a união de nossas ações com as de Jesus é garantia de que a gente vai ser salvo, porque Jesus ele vai preparar a recompensa lá no reino dos céus pra gente, lá no céu, entendeu? Não é aqui, eu falo com meu marido direto, eu falo pra ele aqui, não é aqui que a gente vai descansar, né? A verdadeira aposentadoria, porque meu marido fica preocupado às vezes. Nossa, será que a gente trabalha por conta própria, né? E a gente trabalha tanto, né? Será que a gente vai ter alguma recompensa aqui na Terra de ter uma boa aposentadoria? Eu falei, não, eu não quero recompensa aqui da Terra, não. Eu quero recompensa só do céu. Eu quero que a minha aposentadoria sirva para o céu. E vamos doar enquanto a gente estiver vivo, a gente vai doar toda a nossa vida em direção a fazer o bem, a continuar fazendo as coisas, independentes, né? Se a gente... Aí quando Deus quiser que a gente pare, se a gente for aposentar, e se a gente estiver sofrendo ainda, tendo dificuldade para comprar remédio depois de um tempo, né, que é começar a ficar doente, a gente não vai ficar desanimado por isso, não vão ficar tristes, não vão ficar apegado a nada da terra, a nosso corpo humano, a nossa saúde, a gente não vai ficar sofrendo porque não está sendo feliz depois de anos e anos de trabalho. Não, a gente vai continuar entendendo que
esse momento que a gente está sofrendo na velhice ainda é conquistas, ainda é um trabalho em união com Deus, né? Volume 8. O ato mais belo é o abandono da vontade de Deus. Então, filha, o ato mais belo, que mais me agrada, é o abandono em minha vontade, mas tanto que não se recorde que existe o próprio ser. Mas tanto que não se recorde que existe o próprio ser. Olha, é muito importante. Então, o ato mais belo, por isso que não é aquela heresia do quietismo, né? A divina vontade não tem a heresia do quietismo. Porque o que é o quietismo? O quietismo é uma heresia que fala que a pessoa vive abandonada na vontade de Deus, né? Totalmente abandonada, e ela não tem nenhuma participação. Ela tem que fazer toda a vontade de Deus, né? E viver plenamente para a glória de Deus, sem ela ter nenhuma participação. Nenhuma participação. É só Deus, 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 Deus. E ela totalmente quieta. Quieta. É Deus, Deus, Deus. É muito bonito, de uma certa forma, essa visão, mas não é de Deus. Não é a vontade de Deus, é uma heresia. Né? Tem um cara aí, que eu não sei o nome dele, que ele falou sobre essa doutrina herética. Não é divina, que não vem de Deus. Então, tem tudo isso. Que o ato mais belo e que mais agrada a Deus é o abandono na divina vontade, na vontade dele, mas tanto que não se recorde que existe o próprio ser, senão que tudo seja para o divino querer, ainda que a dor das próprias culpas seja louvável e boa, mas não destrua o próprio ser. Ao contrário, o abandonar-se todo em minha vontade destrói o próprio ser e readquire o ser divino. Então a alma, ao abandonar-se em minha vontade, me dá mais honra, porque me dá tudo o que eu posso exigir da criatura. E eu venho a readquirir em mim o que de mim havia saído. A alma readquire o único que deveria readquirir, a Deus, com todos os bens que o mesmo Deus possui. Só que até que a alma está de todo na vontade de Deus, ela readquire Deus. Se sair da minha vontade, readquire seu próprio ser, junto com todos os males da sua corrupta natureza. Então, assim, aí aqui, ó. O ato mais belo, que mais me agrada, é o abandono em minha vontade, mas tanto que não se recorde que existe o próprio ser, tá? Senão que tudo para ela seja o divino querer. Então, tudo é da divina vontade, tudo vem de Deus, tá? Ela esquece de si própria. Tudo vem de Deus, mas ela não é quieta, ela não é aquela pessoa assim que ela não tem colaboração, entendeu? É muito importante isso, porque as pessoas às vezes entendem ao contrário, entendem que ela tem que, né, não tem participação, que ela não tem uma escolha, tá? Então, assim, todos os dias de manhã você reza, divina vontade, reina na minha vontade, que seja feita a tua vontade, né? Que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, né? Abençoa todas as minhas ações este dia, vem comigo, Jesus, viver, trabalhar, pensar, bater no meu coração, tudo é o Senhor quem vai fazer em mim. Então, esse ato de você rezar, entendeu? De você se colocar na presença de Deus é muito importante. É um ato ativo. Então, nas ações que você for fazer, tudo o que você fizer vai ser Deus fazendo com você na divina vontade. Mas só que você precisa estar atenta. Porque você não pode fazer atos que Deus não faria. Né? Que Deus não faria. Então você tem que ter uma atitude ativa de poder lembrar de como Jesus se colocaria naquela situação. E não confiar em si próprio. Pedir confirmação de Jesus para ver se é isso mesmo que Ele quer que você faça. Ficar constante. Porque imagina se você está numa situação e você mente. Você tem que saber se aquela mentira que você está falando, se ela é para você, para poder se proteger, para poder se defender, usar aquela mentira em função de você se defender. Então você não pode recordar que você existe, entendeu? Você não pode existir. Tudo é para o divino querer.
Então, aquilo que está acontecendo, ó, gente, é muito complexo aqui, porque muitas vezes esses dias mesmo foi o motivo que eu posso dizer. Esses dias eu estava fazendo um trabalho no escritório, e aí eu mandei para um cliente um produto só, ele comprou 3 produtos. E eu mandei um produto só. E aí meu marido levou o correio, e aí eu voltei para lá pro escritório e vi. E eu não tinha me dado conta, que eu tinha mandado um produto só. E tem o correio, tem o custo do correio que o cliente pagou, né? Então, assim, quando eu vi, e não foi só um, foi 2 clientes que eu fiz isso. 2 clientes, tá? Que eu fiz isso, eu esqueci. Eu poderia muito bem enganar meu marido. Eu poderia muito bem não falar nada e no dia seguinte eu preparar o correio e colocar a caixa lá e meu marido levar e ele nem saber o que aconteceu. Eu poderia ter feito isso. Mas aí eu perguntei para Jesus, o que é o correto? Eu tenho que ficar com medo do meu marido ficar bravo comigo e gritar comigo? Isso é voltar para o próprio ser. Isso é você se colocar em cima, colocar acima de Deus, colocar acima da divina vontade. Você não teve culpa de você, entendeu? É complexo. Eu não senti que eu tinha culpa de ter esquecido. Eu esqueci de ler na hora que eu estava fazendo o pacote. Me distraí. Mas aquela distração que aconteceu, eu não senti que eu estava sendo culpada por não ter lido, por não ter ficado atenta. Porque não foi maldade no meu coração. Eu não tive intenção de fazer aquilo. Aconteceu. Aconteceu, né? Na hora ali. E acontece isso direto comigo. Direto acontece comigo. Direto eu erro. Direto eu faço alguma coisa errada. E aí naquele caso eu descobri antes, né, do cliente falar. Porque eu poderia muito bem deixar quieto e esperar o cliente reclamar. E daí na hora que reclamasse eu mandava. Mas eu vi que eu tinha feito coisa errada. E aí eu falei pra mim mesma, eu falei, não, eu vou fazer por amor a Jesus, eu vou falar a verdade pro meu marido, doa quanto doer. Eu não vou lembrar de mim, eu vou fazer por amor a Jesus, né? Eu vou falar a verdade, porque eu não quero causar pro meu marido um mal-estar que não necessita. E ele fica muito chateado quando o cliente reclama. E aí esperar o cliente reclamar, eu não recebi 2 produtos aqui que eu comprei, então eu não precisava disso. Aí eu peguei e já mandei mensagem pro cliente pedindo desculpa, falando que eu ia enviar no dia seguinte os produtos que tinha esquecido, pros 2 clientes. E aí eu falei assim, agora eu já mandei a mensagem pro cliente, já vou mandar pelo correio, eu não preciso falar pro meu marido, mas aí Jesus no meu coração falou assim, não, meu moço, é por amor a Jesus, eu falei, não, eu vou falar pro meu marido que eu fiz isso sim. Vou falar que eu cometi esse erro, vou falar que não foi que foi sem querer, vou falar a verdade e vou ficar em paz comigo mesma. Vou ficar em paz comigo mesma, não vou ficar chateada, né? E se ele brigar comigo, paciência. Aí eu peguei, fui e falei. Falei pra ele falou assim, nossa, Aline, é menos um pacote de uns 10 pão aí que a gente vai perder por causa do correio, né? Que a gente vai ter que pagar do nosso bolso. Falei, paciência. Né? Tira do meu salário, que eu não tenho salário. Eu não tenho salário, mas tira mais um pouco do meu salário, que eu não tenho salário. Eu não tenho salário, eu não tenho nada. Né? Trabalho totalmente. E aí, às vezes, Jesus ele fala no meu coração que é errado, né? Que eu teria que ter um salário. Jesus fala isso pra mim direto. Ele fala assim: a minha vontade, Aline, é que você tivesse um salário. Essa é a minha vontade. Você está abrindo mão, né? Você está sendo vítima. Porque você está abrindo mão de um direito seu, que é todo direito. E eu gostaria que você tivesse esse direito. Mas só que eu vou pagar, eu vou cobrar isso do seu esposo de uma certa forma. Esse dinheiro vai sair da empresa, né? De uma certa forma vai sair da empresa. Esse dinheiro vai sair da empresa. Aquilo que ele não está pagando para você, de uma certa forma, ele vai ter o prejuízo de não estar pagando. Se ele tivesse te pagando, ele não teria muitos prejuízos. Mas só que como ele não te paga, então eu vou permitir que você continue sofrendo essas situações, porque você quer se sacrificar nisso, né? E eu faço por amor a Deus. Tá bom, Jesus, não tem problema, né? Não tem problema não. E é uma vítima. A gente acaba ofertando isso em amor a Deus, ofertando por amor a Deus. É uma coisa que não precisava acontecer, mas só que por uma falta
né, de exercer a vontade de Deus naquele ato, porque se meu marido ele me pagasse um salário todo mês, Deus iria honrar esse salário, ia fazer com que ele conseguisse pagar esse salário todo mês. Mas como ele não faz, e Deus não gosta de forçar a natureza de ninguém, e eu também não forço a natureza do meu esposo, falando que isso é o certo fazer, eu não falo. Eu coloco nas mãos de Deus, para que um Deus vá e convença o meu esposo da verdade, né, do que é certo fazer. Se ele não faz, né, eu não vou obrigar, eu vou ofertar para Deus essa situação. Oferto para Deus, né? E que seja para a glória dele. Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente faz por amor a Deus, só por amor a Deus. E abre mão de certos direitos porque você esquece de si próprio. Você esquece de si próprio. Você é uma prova de que você esquece de si próprio. Que você não. E eu faço isso com todo amor. Eu não ligo mesmo para dinheiro, gente. Eu não ligo de não ter o salário, não ligo mesmo. Às vezes que eu fico chateada, quando eu preciso socorrer uma situação, eu quero ajudar alguém, né? Teve um dia que eu queria muito resolver uma coisa, ajudar uma pessoa e eu não tinha um real. E aí eu chorei para Jesus por causa disso, mas Jesus resolveu para mim. Jesus resolveu. Chorei para Jesus, Jesus, eu não tenho dinheiro, Jesus resolveu. Né? E assim vai, a gente vai levando, né? Vai indo devagar, chega lá, né? O Pai só faz uma coisa com Jesus. Jesus se dá continuamente às almas. Ele fala, dou-me continuamente. Assim eu sou a vida das almas. Gozo, felicidade e bem imenso, sem fim e sem limites. De mim estão cheios, em mim tudo encontram. Eu sou tudo para eles e eles são tudo para mim. Lindo isso, né? Aos santos te dás continuidade em troca de mim tão limitado. Né? E ao ouvir isso, queria como me zangar, e eu disse a Jesus, aos santos você te dás continuamente lá no céu, e para mim você é tão limitado, vem de vez em quando, né? E em intervalos, até fazer-me passar parte do dia sem que você venha, e às vezes demora tanto que me vem o temor de que nem sequer na noite virá. Aí ele falou assim, eu me dou continuamente às almas, mas para mim não. Para mim não, ela tá brigando com Jesus. Aí ele falou assim, também a ti eu me dou continuamente, ora pessoalmente, ora com a graça, ora com a luz e ora de tantos outros modos. Além disso, quem te diz que eu não te amo tanto, né? Então ela assim, a situação da Luísa é complexo, né? Porque ela vive essa situação da vítima e a situação de vítima dela é justamente isso. É ela se passar por esse abandono. E isso é muito importante, né? É muito importante ela passar por esse abandono. E ela não se dá conta. Ele fala que está com ela, mas ela não se dá conta. Do jeito que ela reclamou aqui, ela reclama direto, até um 10, não sei, até o 20º volume ela ainda faz isso, tá? É muito complexo mesmo, muito complexo a situação da Luísa, desse sofrimento de vítima dela, né? E assim, eu pergunto para Jesus, falei, Jesus, se ela quisesse dar isso por amor a ti, ela não tinha reclamado tanto, né? Se ela estava sofrendo por amor a ti, por que ela reclamou tanto de estar sofrendo? Por que ela reclamava tanto? Mas aí Jesus fala para mim assim, ela não estava reclamando para as pessoas, ela estava reclamando para mim. Para mim, vocês podem reclamar à vontade. Né? O sofrimento de vocês podem reclamar à vontade para mim. Para mim não tem problema. O problema é vocês reclamar para os outros. E ficarem nervosos com isso, né? E virar as costas para mim. Ela não virava as costas para mim, né? Aí volume 10. Efeitos nocivos das obras santas feitas com finalidade humana. Olha só. As obras mais santas, feitas com fins humanos, são como aqueles recipientes quebrados que, colocando-se dentro deles algum líquido, pouco a pouco escorre à terra. E se durante a necessidade vão tomar daqueles recipientes, encontram-se vazios. Eis porque os filhos da minha igreja se reduziram a tal estado, porque no seu agir tudo é com finalidade humana. Por isso, nas necessidades, nos perigos, nas ofensas, se encontraram vazios da graça, e, portanto, debilitados, exaustos e quase cegos pelo espírito humano, dão-se aos excessos,
Ó, quanto deveriam ter vigiado os chefes da igreja para não me fazer ser motivo de chacota e quase a cobertura de suas indignas ações. É verdade que se faria muito escândalo se julgassem e se castigassem, né? Se eles se julgassem e se castigassem. Olha só. Por exemplo, se um padre ele agiu o espírito humano, por exemplo, ele tem uma obra, né? E essa obra ele começa a ganhar dinheiro, muito dinheiro, de doações, como o padre lá do Padre Eterno lá, aquele padre né? Começa a pegar dinheiro da associação lá, né, dos filhos do Pai Eterno e começa a usar para fins humanos. Então, seria um motivo muito feio que ele mesmo, né, falasse que ele estava cometendo. Seria muito feio se ele mesmo assumisse que ele estava fazendo algo errado, né? Aparecesse diante das pessoas e falasse: olha, realmente eu roubei muito dinheiro de vocês, olha só, né? Eu quero pedir perdão publicamente para todas as pessoas. Seria uma coisa assim muito terrível. Mas isso seria de menor ofensa que os tantos sacrilégios que essa pessoa comete. Ah, me é muito duro tolerar esse tipo de pessoa. Roga, minha filha, roga, porque muitas coisas tristes estão para sair de dentro dos filhos da igreja. Daí aconteceu que teve que descobrir isso através de denúncia. Através de uma denúncia, através de uma investigação que foi feita em volta desse padre Robson. Então, é muito triste. Entendeu? Imagina, um homem que fez tanto, que as pessoas ficavam tão felizes com ele, vendo os programas, os terços, né, toda a pregação, as homilias dele, falando tão bem de Deus, mas ele fazendo por baixo essa coisa, né? Essas obras. Então, por mais santa a obra que ele fez, mas tinha finalidades humanas. Se escorreu a terra. É muito triste, é um exemplo, mas é triste, né? Como quem vive, volume 11, o último, como quem vive da vida de Jesus pode dizer que sua vida acabou. Encontrando-me no meu estado habitual, eu sempre amava Jesus, me disse: minha filha, tudo o que fazes por mim, ainda que é uma respiração, entra em mim como penhor. Né? Penhor é como um valor, né? De valor. Do teu amor por mim. Então, tem valor como uma obra de amor por mim. E eu, em correspondência, te dou as minhas prendas de amor, minhas ofertas de amor para você. Assim que a alma pode dizer: eu vivo dos presentes que Deus me dá. Eu vivo dessas prendas que Deus me dá. Isso é muito legal, porque daí eu percebo muito isso também na minha vida. Daí ele fala mais, né? Filha amada minha, vivendo tudo a minha vida, pode-se dizer que a tua vida acabou, que não vives mais. Assim, não vivendo mais tu, senão eu em ti. Tudo o que te fazem agradável ou desagradável, eu recebo como feito propriamente a mim. Olha que interessante isso. E isto você pode entender porque diante disso que te fazem agradável ou desagradável, você não sente nada. É verdade, você não sente nada, porque foi em direção a Deus. Se você está totalmente vazio de si mesmo e suas obras são todas em direção a Deus, por amor a Deus, então quando alguém faz qualquer coisa contra você, não é você que vai sofrer porque você está fazendo por amor a Deus. Você só está fazendo o que Deus pede para você fazer, que Deus inspira para você. Tudo a sua vida é por amor a Deus. Você só está lavando a louça da sua casa porque Deus, Ele te mantém ali e você faz por amor a Ele. Então, se alguém xingar você falando que você lavou mal lavado, então é Jesus que lavou mal lavado. Entendeu? É bem assim, gente. É assim. É desse jeito, né? Isso significa que deve ser outro quem sente esse gosto e esse desgosto. E quem outro o pode sentir senão eu que vivo em ti e que te amo tanto, tanto. Então, esses dias eu estava fazendo um vídeo da Valtorta, né? E aí via nos comentários as pessoas do meu canal e tinham pessoas reclamando de como eu faço a voz de Jesus, falando: para de fazer essa voz de Jesus, né? Não sei o quê. E aí Jesus no meu coração falando assim: mas foi eu que fiz a voz, não foi você. É eu que estou fazendo essas vozes, não é você. Então,
fica em paz. Falei, tá bom, Jesus, continua fazendo então. Vou continuar fazendo, é o Senhor que tá fazendo, não é eu. Né? E tem pessoas que amam a voz de Jesus. Tem pessoas que já falam, eu amo o jeito que você lê. Tem gente que manda mensagem no meu privado, no WhatsApp, só para agradecer pelo jeito que eu leio o livro da Valtarta. Então, assim, Jesus agrada alguns e desagrada outros. E eu, pra mim, tanto faz, mas eu apago os comentários negativos. Eu apago. Porque o que vai ajudar? Não vai ajudar em nada. Esses comentários negativos não vão ajudar em nada. Fit.